E aí, galera, beleza? Eu sou a Duda e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de bulbo. Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a parte macroscópica do bulbo, né? Falamos sobre os fatores que vão diferenciar ele da medula. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a substância cinzenta e substância branca e também falar de algumas correlações clínicas. Antes de iniciar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Não deixem de se inscrever, vai ser muito importante para a gente continuar produzindo aqui para vocês. E também, esse resumo que a gente vai usar hoje, ele vai estar disponível no Drive, a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem e poderem compreender melhor, estudar melhor, né? Então, a gente vai deixar disponível para vocês. Então, como eu disse, a gente já falou da parte inicial de bulbo, então é muito interessante que vocês assistam a parte 1, a gente vai deixar um card aqui, caso você não tenha assistido, é muito importante que vocês assistam. Então, dando continuidade, a substância cinzenta do bulbo, ela também vai ser dividida em uma situação em que ela é homóloga à medula e uma situação em que ela é própria do bulbo. Então, situações em que o bulbo, algumas estruturas que são próprias do bulbo e algumas estruturas que são homólogas à medula. Começando pela parte homóloga à medula, a gente vai ter, então, núcleos de nervos cranianos. Para falar sobre essa parte de núcleos de nervos cranianos, né, o livro do Machado, ele traz uma correlação para facilitar a gente a memorizar, né, esses núcleos, que são vários, né? Então, para memorizar, ele faz uma sequenciazinha, como se uma pessoa estivesse tomando sorvete, né? Então, ele pega aquelas questões, tipo, o que a pessoa vai precisar para tomar esse sorvete, né? Então, de início, então, a gente vai ter o núcleo do hipoglosso. O núcleo do hipoglosso vai ser um núcleo motor, onde a gente vai ter a origem de fibras eferentes somáticas para a musculatura da língua. Então, aqui a gente tem, né, a boca com a língua aqui. Então, a gente tem que tirar a língua para fora, por exemplo, para tomar um sorvete. Então, essa vai ser o primeiro núcleo que a gente vai estudar, o núcleo do hipoglosso. Ele vai se situar, então, no trígono do hipoglosso, no assoalho do quarto ventrículo, né? E as fibras deles vão se dirigir ventralmente para emergir no sulco lateral anterior do bulbo, que vai ficar entre a pirâmide e a oliva, como a gente viu na aula passada. Então, essa vai ser a primeira situação, né, que você vai ter quando você vai tomar um sorvete. Você vai colocar a língua para fora e que o núcleo envolvido nisso vai ser o núcleo hipoglosso. Depois, você vai sentir a temperatura, né? Então, o frio. Eu coloquei um gelinho aqui, né? Então, a gente vai ter o núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo. Então, esse núcleo, ele vai ser onde vai chegar, né, as fibras aferentes somáticas gerais, né? Toda a parte de sensibilidade da cabeça, dos nervos, então, do nervo 5, 7, o 9 e o 10. E lembrando que essa parte de nervos a gente vai estudar em outra aula, tá, mais detalhadamente. Então, é só para vocês entenderem mesmo quais são os nervos envolvidos nesses núcleos que vão estar no bulbo, né? E as fibras, então, elas vão chegar pelos nervos 7, 9 e 10 e vão trazer a sensibilidade geral da região de pavilhão auditivo e conduto auditivo externo, né? E vão estar associadas à substância gelatinosa. A gente viu na aula de medula, né, sobre a substância gelatinosa, e então ele traz de novo aqui esse assunto que a gente já estudou em aulas passadas. Depois você vai sentir o gosto, né? O gosto doce do sorvete, né? Então, a gente vai ter como núcleo envolvido o núcleo do trato solitário. Esse núcleo é um núcleo sensitivo, né? Como eu disse, vai sentir o gosto, né? Então, vai ser um núcleo aferente, de fibras aferentes viscerais. E elas vão entrar, então, pelos nervos 7, o 9 e o 10. Vão ser esses os nervos associados ao gosto, né? Ao gosto doce do sorvete que a gente está tomando aqui, associado ao núcleo do trato solitário. Então, antes de penetrar nesse núcleo, essas fibras vão ter o trajeto descendente no trato solitário. Então, vai ser quase que elas vão estar quase circundando esse núcleo. E essas fibras aferentes viscerais especiais vão penetrar no núcleo do trato solitário e vão estar relacionadas com a gustação. Por isso que a gente colocou a parte do doce do sorvete, mas são todas aquelas que a gente estudou sobre todas aquelas características, né, da gustação mesmo. Então, associado a isso, a gente vai ter o núcleo do trato solitário. O núcleo salivatório inferior vai ser aquele momento, então, que a gente vai salivar, né? Quando a gente vê alguma coisa que a gente gosta, algum alimento, a gente sente o cheiro, a gente saliva. Essa saliva, né, vai estar associada, então, ao núcleo salivatório inferior. Ele, então, vai ser onde origina as fibras pré-ganglionares, que vão emergir pelo nervo glossofaríngeo, né, que vai ser um dos nervos cranianos, pela inervação da parótida. A parótida ela vai ser uma glândula grande, né, a gente vai estudar depois a parótida, mas
ela vai ser inervada, então, por esse nervo glossofaríngeo associado ao núcleo salivatório inferior. Depois, a gente vai deglutir. Na deglutição, o núcleo envolvido é o núcleo ambíguo. Né? Esse núcleo é o núcleo motor, que vai fazer parte da musculatura estriada, né? E vai ser deles que a gente vai ter algumas fibras referentes, que vão ser ali a 9, a 10 e a 11 dos pares cranianos, né? E vão ser destinados ali para a musculatura da laringe e da faringe. Então, por isso que a gente fala da parte de deglutição. Depois, esse sorvete vai chegar ali no estômago, né? Então, ele vai passar pelo núcleo dorsal a gente vai associar, né, ao núcleo dorsal do vago, né? Então, esse núcleo ele vai ser um núcleo motor, vai ser pertencente ao parasimpático. Quando a gente for estudar sistema digestório, vocês vão entender melhor. Então, a gente vai ter o parasimpático atuando bastante no processo digestivo, né? Então, nessa situação, os neurônios pré-ganglionares, cujos axônios vão sair pelo nervo vago, né? O nervo vago vai estar muito associado ao sistema digestório. Vão corresponder, então, à coluna lateral da medula e vão se situar ali na região de trígono do vago, né? No assoalho do quarto ventrículo. Então, tecnicamente, se a gente pegar o assoalho do quarto ventrículo, a gente vai encontrar o trígono do vago associado, então, à parte digestória. E, por fim, a gente pensa que essa pessoa vai estar em pé, né, tomando sorvete. Então, para ela ficar em pé, ela vai ter a atuação dos núcleos vestibulares, né, que eles são núcleos sensitivos e vão receber fibras ali que vão penetrar na parte vestibular pelo oitavo par. Então, elas vão se localizar ali na área vestibular, também no assoalho do quarto ventrículo, e vão atingir o bulbo apenas os núcleos vestibulares inferiores e mediais. Então, a gente tem os núcleos vestibular inferior e medial que vão estar associados a essa característica aqui e associado ao bulbo também, né? Então, para a pessoa ficar em pé, ela vai ter associação desses núcleos vestibulares. Por fim, a gente vai tomar esse sorvete, né? E é interessante que eu coloquei aqui para vocês também uma corzinha na seta. Então, aqui, o vermelhinho é o núcleo do hipoglosso. Aí, aqui nessa imagem, em vermelhinho, vai estar núcleo do nervo hipoglosso, né? Aqui é a localização dele, é o núcleo, e aqui vai passar o nervo, olha que interessante. Aqui também, ó, por exemplo, eu coloquei esse azul, né, que vai estar associado, então, ao núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, né? Então, aqui está o núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, que é o quinto par, né? Então, por isso que está 5 aqui. Aqui, então, em roxinho, a gente tem o núcleo do trato solitário, né? Então, aqui a gente vai ter o núcleo do trato solitário. Vocês vão vendo, né, que aqui a gente vai ter o núcleo e depois aqui a gente vai ter saindo a fibra, né? Para inervar, então, essas coisas que a gente comentou aqui, com os vários nervos envolvidos, né? Agora, falando da característica mais própria do bulbo, né, a gente vai destacar aquilo que a gente tinha falado na aula anterior também, de modo geral. Primeiro, grácil cuneiforme, só que a gente já comentou, né, então, grácil cuneiforme a gente já estudou, que ele vai estar associado, então, às fibras arqueadas. Então, a gente vai ter, lembra que a gente vai ter ascendendo ali os fascículo grácil cuneiforme, vão fazer sinapse ali na região de núcleo grácil cuneiforme, depois vão formar essas fibras, né? As fibras, depois dessa sinapse, vai formar fibras que a gente chama de fibras arqueadas, que vão cruzar o plano mediano ali do bulbo, né? Ali numa decussação específica, decussação dos leminiscos. Então, o grácil cuneiforme a gente já estudou na aula passada. Agora, falando um pouquinho do núcleo olivar inferior, ele vai ser bastante importante aqui também. Nessa imagem a gente consegue observar ele, ó. Ele vai ser uma massa de substância cinzenta, como ele diz, vai ser bem grande. Inclusive, a gente consegue ver macroscopicamente, né, como a gente estudou a oliva, né, a gente consegue ver ela macroscopicamente. Então, a gente vai ter esse núcleo, né, esse núcleo que vai ser muito grande. Eles vão aparecer, então, em cortes, como uma lâmina de substância cinzenta bastante preguiada, encurvada, como a gente vê aqui nessa imagem, né, bastante preguiada. Esse núcleo olivar inferior, então, ele vai receber fibras do córtex cerebral, da medula e do núcleo rubro, né? Esse núcleo rubro vai estar situado no mesencéfalo. Então, ó, a gente vai ter fibras chegando ali no núcleo olivar do córtex cerebral, da medula e também do núcleo rubro. Esse núcleo, né, do olivar inferior, ele vai estar ligado ao cerebelo. As fibras que vão ligar o núcleo olivar inferior ao cerebelo, a gente vai chamar de fibras olivocerebelares. Essas fibras elas vão cruzar o plano mediano e vão penetrar no cerebelo por aquilo que a gente chama de pedúnculo cerebelar inferior, né? Então, a gente vai ter uma associação entre córtex, medula e também núcleo rubro com a oliva que vai se ligar ao cerebelo. Beleza. Depois, então, a gente vai ter... Hoje a gente vai saber, então, né, que essas conexões entre as olivas e o cerebelo, né, elas vão estar associadas à aprendizagem motora. Então, a gente vai estudar que o cerebelo ele vai estar muito associado a
essa questão de orientação, né? Então, a aprendizagem motora, que vai permitir que a gente que a gente realize determinada tarefa várias vezes, fazendo com que a gente aprenda quando a gente repete, né? Vai ser associada, então, ao olivar inferior nessas fibras olivocerebelares, né? Então, essa vai ser a importância maior dele. Além disso, a gente também vai ter núcleos olivares acessórios, medial e dorsal. Esses núcleos, então, eles vão ter basicamente a mesma estrutura e conexão, né, em função do núcleo olivar inferior, né, e vão constituir aquilo que a gente chama de complexo olivar. Então, aqui, ó, complexo olivar vão ser todo mundo. Aqui a gente vai ter as fibras olivar, a parte dos núcleos olivares, né, acessórios, né, e aqui a gente tem a oliva, o núcleo olivar inferior. Então, são eles que vão estar pertencentes ali, mais a substância própria, né, do bulbo. Agora, falando um pouquinho sobre a substância branca, né, a gente vai ter uma subdivisão de fibras transversais e fibras longitudinais, né? As fibras transversais vão ser aquelas, então, que a gente vai dividir em fibras arqueadas. A gente vai ter, né, na verdade, as fibras arqueadas que vão ser subdivididas em internas e externas. Essas fibras arqueadas, como a gente disse, né, lá quando a gente falou de gráfico uniforme, as fibras arqueadas internas, elas vão formar dois grupos principais, então, que vão ser têm significados diferentes, né? Então, algumas vão ser constituídas por axônios de neurônios do núcleo gráfico uniforme, como a gente comentou, né? Então, um desses grupos, né, vai ser constituído pelos núcleos gráfico uniforme, no trajeto ali do leminisco medial, como a gente falou, e as outras vão ser de fibras olivocerebelares, que também vão ser fibras arqueadas internas. Então, são duas situações que a gente viu que vai cruzar o plano mediano, né? E vai estar associada a essas fibras arqueadas internas. A gente também vai ter fibras arqueadas externas. Essas fibras arqueadas externas, elas vão se originar, então, na região de núcleo cuneiforme acessório e vão ter um trajeto próximo da superfície ali do bulbo, entrando depois no cerebelo, pelo pedúnculo cerebelar inferior. Agora, falando um pouquinho sobre as fibras longitudinais, né, a gente já viu as transversais. Agora, nas longitudinais, a gente vai ter associação com as vias ascendentes, descendentes e as fibras de associação. Nas vias ascendentes, então, né, que são aquelas que vão subir, né, ir em direção cranial, a gente vai ter fascículo gráfico uniforme, o leminisco medial, trato espinotalâmico lateral, trato espinotalâmico anterior, trato espinocerebelar anterior, trato espinocerebelar posterior e pedúnculo cerebelar inferior. Esses aqui a gente até estudou, né, quando a gente falou de medula, a gente estudou essas vias, então a gente caracterizou bem elas, né. As fibras descendentes também, a gente caracterizou muitas delas, né? Quando a gente falou que tem os tratos de sistema lateral e de sistema medial, né? Então, que antigamente a gente falava de piramidal e extrapiramidal. Então, a gente tem trato córtico-espinhal, trato ruboespinhal no sistema lateral. E no sistema medial, a gente tem o trato córtico-nuclear e trato espinhal do nervo trigêmeo e trato solitário. Agora, falando um pouquinho das fibras de associação, né? Aqui é interessante a gente observar a formação, né, dessas fibras que vão estar constituídas ali pelo fascículo longitudinal medial. Então, a gente vai ter a presença desse fascículo, né, quando a gente tem um corte específico do bulbo, né. Eles vão estar presentes em toda a extensão do tronco encefálico, então não vai ser exclusivo do bulbo. E nos níveis mais altos da medula também ele vai estar presente. Então, vai estar presente ali desde os níveis mais altos da medula até a região do fim do tronco encefálico. Eles vão ser identificados, então, em alguns cortes, como eu disse, e sua localização vai estar sempre ali medial e dorsal, né? Então, esses fascículos longitudinais vai ter o medial e o dorsal. Eles vão corresponder, então, ao fascículo próprio, né? Que já foi visto quando a gente falou de vias de associação da medula. O fascículo longitudinal medial, então, ele vai ligar os núcleos motores dos nervos cranianos. Vai ser bastante importante as suas conexões com os núcleos dos nervos relacionados com o movimento do bulbo ocular e da cabeça. Então, essa parte é bastante interessante, porque, como a gente viu, fibra de associação vai estar ligada a essas características de ligar a associação de algumas ações, né? Então, por exemplo, ele fala aqui que vai estar relacionado com o movimento do bulbo ocular e da cabeça, né? Então, são coisas que a gente precisa para poder se movimentar. A gente precisa ter uma orientação. O olho e a cabeça orientam o restante do corpo, né? Eles vão receber, então, um importante contingente de fibras dos núcleos vestibulares. Como eu disse, a questão do equilíbrio, né? De localização, de saber como que está o corpo. Vai ser bastante importante quando a gente fala de núcleos vestibulares. E vão informar, então, para o corpo como que está a posição da cabeça em relação ao corpo.
Desse modo, então, o fascículo longitudinal medial vai ser importante para a realização de reflexos que vão coordenar o movimento da cabeça. Com os dos olhos, né? Então, como eu disse, ele vai associar os olhos ao movimento da situação em como a cabeça está em relação ao corpo, para poder gerar essa questão do equilíbrio, né? Associada aos núcleos vestibulares. Agora falando um pouquinho, assim, bem resumidamente de formação reticular, né? O que seria, então? A formação reticular, ela vai ser aquela que vai ocupar uma grande área do bulbo, né? Vai preencher ali os locais que não possuem núcleos. Então, a região onde a gente tem bulbo que não tem núcleos específicos, a gente vai ter a formação reticular ali presente. E essa formação reticular, ela vai ter algumas características muito importantes, porque é nessa região que a gente vai encontrar, por exemplo, o centro respiratório, né, que vai ser muito importante quando a gente fala de ritmo respiratório, né, quando a gente for estudar respiratório, vocês vão entender. Essa formação reticular, ela vai ser bastante importante e dá uma importância bastante também para o bulbo nessa questão da respiração, né? Então, existem algumas correlações ligadas a isso. Então, é uma região bastante sensível. É preciso a gente destacar essa parte do ritmo respiratório, né, e ao bulbo na formação reticular. Nessa região também vai ser localizado, então, o centro do vômito e o centro vasomotor. Na aplicação clínica, então, para a gente encerrar, a gente vai ter algumas síndromes bulbares, né? Então, como a gente falou, é uma região pequena, mas é uma região onde vai passar várias fibras por ali. Então, é muito importante que exista uma atenção especial. E essas síndromes bulbares vai estar intimamente associada a isso, né? Porque como vai passar tratos sensitivos e motores, né? Algumas lesões desse bulbo, então, pode gerar aquilo que a gente chama de síndromes. Quais são os sintomas, então, quando a gente fala de síndromes bulbares? Seria, então, a disfagia, a alteração da fonação, porque vai estar associado ao núcleo ambíguo, né? Alteração no movimento da língua, porque vai estar associado ao núcleo do hipoglosso, né? Como a gente viu lá quando falou do sorvete. Paralisia e perda de sensibilidade do tronco e membros, porque vai ter lesões, né, de vias ascendentes e descendentes. Então, são situações que a gente vai encontrando ali nessas síndromes bulbares que vão estar associadas a tudo aquilo que a gente já falou. Então, todos os núcleos que a gente falou, as fibras ascendentes e descendentes que vão passar por essa região também, todas elas vão ser afetadas caso ocorra, então, um dano ali nessa região do bulbo. Uma outra correlação, que eu já até comentei quando a gente falou de medula, vai ser as hérnias, né? Então, se você tiver uma herniação ali nessa região, que pode pressionar o bulbo, você pode, então, ter um problema respiratório, porque, como a gente viu, existe uma formação reticular ali que tem um centro respiratório. Então, é uma característica muito importante também e que deve ser levada em conta. Então é isso, galera. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também de me seguir nas minhas redes sociais, que deve estar aparecendo aqui na tela para vocês. Lá eu vou postar alguns outros assuntos da medicina, assuntos menores, menos teóricos, né? Algumas curiosidades também. Então, espero vocês lá. A gente se vê na próxima. Tchau!